Oi pessoal, outubro é considerado o mês da Reforma Protestante e recentemente li esse livro que conta a história de grandes mulheres da Reforma, na verdade, importantes esposas de grandes reformadores, entre elas Catarina von Bora, esposa do principal reformador Martim Lutero. Catarina von Bora nasceu em 1499 e quando completou 3 aninhos, sua mãe faleceu. E aí o seu pai a levou para estudar na escola do convento beneditino e ali, quando completou 9 anos, ficou definitivamente, tornando-se uma freira aos 16 anos de idade. Catarina von Bora tinha 18 anos quando Lutero fixou as 95 teses reformadoras nos portões da Capela de Wittenberg. Catarina von Bora e suas colegas de convento, quando souberam dos ensinamentos bíblicos pregados por Lutero, decidiram que não queriam mais permanecer enclausuradas naquele lugar. E aí escreveram cartas pedindo ajuda aos pais, mas sem sucesso. Decidiram depois disso enviar uma carta a Lutero pedindo para que ele ajudasse elas a fugirem daquele lugar. E então, quando Lutero soube dos fatos, pediu imediatamente a um amigo que estava acostumado a levar alimentos naquele lugar para ajudá-las na fuga. E esse amigo preparou a fuga das moças por meio de barris de peixes e elas foram transportadas nestes barris. E foi assim que elas fugiram do convento, 12 noviças. Algumas voltaram para a casa dos pais, outras receberam ajuda de Lutero para conseguirem moradia, emprego e até mesmo marido. Exceto uma que não conseguiu nem emprego e nem marido. Foi morar na casa de um pintor, Lucas Cranach, que foi o responsável pelo principal retrato de Catarina von Bora. Catarina von Bora dizia sempre que gostaria de casar somente com o Dr. Lutero, ou alguém que fosse muito parecido com ele. E quando Lutero ouvia essa história, ele ficava rindo, porque a essa altura, embora ele condenasse o celibato, ele não estava preocupado em casamento, nem pensava a esse respeito. Lutero, por 2 vezes, tentou arrumar um casamento para Catarina. Ele apresentou 2 rapazes para Catarina na tentativa de intermediar um casamento, mas sem sucesso. E então, depois que o pai e os amigos começaram a pressionar Lutero, ele decidiu pedir a mão de Catarina em casamento. Ele, com 42 anos e ela com 26 anos, enfrentaram o preconceito de várias pessoas por causa da diferença da idade, mas eles enfrentaram tudo com muita sabedoria, com muito temor a Deus e decidiram ficarem noivos em 13 de junho de 1525. 12 dias depois eles se casaram, dia 25 de junho de 1525. Lutero recebeu de presente do príncipe Frederico um prédio no mosteiro agostiniano e eles foram morar neste lugar. Na casa deles viviam por volta de 30 pessoas, normalmente. Além de Lutero, esposa e filhos, né, eles tiveram 6 filhos, 4 apenas chegaram na fase adulta. Haviam também os 6 filhos órfãos da irmã de Lutero que havia falecido. E também haviam muitos hóspedes, visitantes, né? Haviam viajantes naquele lugar, sempre havia viajante naquele lugar, na casa deles, era uma casa muito aberta, tinha uma hospitalidade muito aberta às pessoas, sem falar nos estudantes que procuravam Lutero. Lutero muito inteligente, possuidor de um conhecimento muito vasto, recebia os estudantes para ensiná-los e com esse pagamento dos estudantes, ele ajudava na manutenção da casa. Bem, o casal também tinha uma criação de galinha, tinha um cachorro, tinha um orquidário e Lutero
Lutero costumava chamar Catarina Vambora de Estrela da Manhã de Wittenberg, porque ela acordava diariamente às 4 da manhã para poder realizar suas tarefas. Martim Lutero experimentou por diversas vezes vários episódios de doença. Entre esses episódios, ele experimentou profunda depressão. Ele ficava se perguntando se o que ele estava fazendo era realmente da vontade de Deus. E ele experimentou vários episódios de depressão. Num desses episódios, Catarina Vambora entrou no quarto vestida de preto, toda de preto, porque Martim Lutero não queria nem comer, nem tomar banho, nem sair do quarto. Então ela se vestiu toda de preto, entrou no quarto e ele olhou, perguntou se alguém havia morrido, porque ela estava de luto. E ela disse, certamente Deus havia morrido. Então ele se levantou, tomou um banho, se alimentou e voltou às suas atividades normais. Com aquele gesto, Catarina deu uma chacoalhada em Lutero. E então, Lutero afirmou categoricamente que Catarina o ajudou em todas as vezes que ele enfrentou esses episódios de doença, de depressão, ela esteve ao lado dele. Os historiadores dizem que Catarina era uma grande estudiosa da Bíblia. E Lutero, quando recebia reformadores, homens intelectuais em sua casa, ele fazia questão que Catarina Vambora se sentasse à mesa com eles. Ela era de fato uma grande estudiosa da palavra do Senhor e Lutero a incentivava bastante em seus devocionais. Quando no final da vida de Lutero, ele escreveu falando sobre sua amada Catarina Vambora. E quando ele escreve ao seu amigo, ele diz o seguinte sobre a sua amada, aspas, minha querida Kate, ela me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever história de tudo que tem acontecido sobre a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu e eu oro por isso. Ao tomar conhecimento dessa declaração, Catarina respondeu, tudo o que eu tenho feito se resume a simplesmente duas coisas, ser esposa e mãe, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Veja, de um improvável casamento, uma grande lição, um grande exemplo de união consolidada e edificada no Senhor. Por isso, algumas pessoas costumam dizer que, ao lado de um grande homem, uma grande mulher.